Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Destaque, aqui na cidade de Guarulhos, sempre trazendo pessoas que conheçam nossos problemas e também possam discutir com seriedade e com inteligência todos esses problemas tão grandes de uma cidade enorme, que tem um bom orçamento, mas que também tem problemas significativos. Hoje nós trouxemos um parceiro nosso, um grande amigo, que conhece muito bem a nossa cidade. Ele que é presidente da Associação das Autoescolas aqui da cidade de Guarulhos, de toda a região. Vamos cumprimentar o nosso amigo Emerson Cavada. Olá, Emerson, tudo bem? Boa noite, Roberto. Mais uma vez agradeço o convite, né? Quero também parabenizar a todos, cumprimentar os nossos amigos que estão nas redes sociais, aqueles que mandam e-mail, aqueles que nos visitam pelo site. Agradecer a todos pela visita e principalmente pelo convite mais uma vez. Bom, presidente das autoescolas, como é que está esse mercado? Ainda tem muita gente aprendendo? Como é que é o motorista hoje? Ele está melhor do que há alguns anos atrás? Tem melhorado? Bom, Roberto, sem dúvida alguma, esse processo de habilitação, a educação, né, na habilitação em si, é um processo que demora uma geração para você sentir uma diferença. Até porque nós temos aí o nosso novo Código de Trânsito, que foi lançado a partir de 99, vamos colocar a partir de 2000, praticamente, tiver uma série de alterações no processo de habilitação em si. Então, vamos colocar aí, nós temos praticamente 14 anos de novo Código de Trânsito, e 14 anos pode parecer muito, mas para um processo de habilitação é relativamente pouco. É lógico que tudo isso vai aparecer, mas vai aparecer numa nova geração. Lógico que tanto o Brasil como várias cidades, né, englobadas aqui, já estão participando de uma série de ações onde vem a questão de diminuição de acidente de trânsito. Isso é um movimento global, na verdade. E Guarulhos também vem participando dessas ações, onde são feitas ações na melhoria de trânsito, melhoria de sinalização, na própria educação para o trânsito, para que haja uma redução nos acidentes de trânsito. Em Guarulhos nós estamos com o trânsito cada vez mais caótico, com o trânsito apertado, complicado. Como é que é a vida desse motorista numa cidade que a cada vez parece que os espaços estão diminuindo cada vez mais e exige um trabalho especial para isso, para as grandes cidades, Emerson? Roberto, aí já é uma questão de infraestrutura da própria cidade, né? Nós temos hoje aí grandes empreendimentos saindo na cidade, não só na parte comercial, mas também na parte habitacional, como nós temos grandes prédios com grande quantidade de residências, shopping saindo, conjuntos comerciais, etc. E que nós percebemos hoje é que tudo isso vem acontecendo na cidade e a cidade tem exatamente a mesma infraestrutura que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. Você pega aí, por exemplo, o Anel Viário. O Anel Viário é uma obra que foi realizada na época do prefeito Valdomiro Pompeu. Nós estamos falando aí há mais de 30 anos atrás. Um prefeito que teve um deslumbre de interligar uma ponta da cidade à outra num anel viário que, quando ele fez, faziam que ele era louco. E que eu vou dizer que hoje, se aqui essa região central de Guarulhos não tivesse o anel viário, nós não conseguiríamos andar mais. E hoje, para você fazer um anel viário como tem, né, ali ligando por exemplo, a Vila Galvão com o centro de Guarulhos, se eu quiser, por exemplo, fazer um outro anel viário ligando 2 pontos da cidade, é complicadíssimo, porque toda essa área já foi construída, valorizada, já existem residências, comércios e etc. Então, você não tem mais espaço para crescer. É uma estrutura de infraestrutura realmente onde você consegue planejar tudo isso. Então, isso é um desafio para a prefeitura, para que ela consiga fazer essa movimentação, e isso vai ficar para nós. Nós, guarulhenses, que moramos aqui, que dependemos da cidade, que transitamos na cidade, não só para o nosso comércio, como para a nossa ida, nossa vida. Então, tudo isso acaba impactando
no comércio da cidade. No dia de ontem, por exemplo, foi um trânsito caótico ali próximo à região da Praça 8 de Dezembro. A Praça 8 foi o grande gargalo e isso acabou complicando as avenidas Otávio Braga de Mesquita, Silvestre Pires de Freitas, a Marginal Bacrivo, ficou tudo complicado. É mais ou menos isso que o Hermes está falando. Hoje já existem gargalos que precisa ser feito alguma coisa. Mas o que pode ser feito, Emerson, na sua opinião? Veja só, Roberto, até interessante que eu até lancei outro dia uma questão dessa no Facebook. Vamos dar um exemplo. Aquela interligação que tinha entre a Jamil Zarif, que ele interligava com a avenida do aeroporto. Uhum. E aquela interligação foi fechada. Sim. Tinha lá uma placa que vão ficar 60 dias consertando, etc. A placa sumiu dos 60 dias, porque estava prometido para o dia 2 de fevereiro. 29 de fevereiro. Isso. Pode ver que a placa sumiu, já não existe mais lá a placa. E continua fechado aquele acesso, que era um dos únicos acessos que nós tínhamos para conseguir sair daquela região ali, onde você conseguia pegar trabalhadores, você vinha sentido Dutra. Então, em vez de aumentar as opções, elas estão reduzindo. E não só esse, mas você pega aí para vários bairros que você precisa ir em Guarulhos, você só tem uma única opção. É uma única opção, que nem para quem quer ir, por exemplo, para o Jardim São João. O Jardim São João, você tem que ir ali pegar a Baquirivu e ir até a Jamil Zarif. Ou então enfrentar o trânsito da Praça 8. Mas como o senhor mesmo disse, com a valorização dos terrenos, a cidade já está toda ocupada, existe opção para tentar viabilizar isso? Ou já seria o caso de começar já a pensar a região do Pimenta, São João, que hoje não estão tão habitadas que ainda dá para fazer algum tipo de anel viário? Eu tenho, lógico que tem. Opção sempre tem, Roberto. Tem que ter vontade. Essa é a grande questão. Se não tiver vontade, nunca vai ter opção. Então, ver qual que é a melhor opção. A opção é transporte coletivo, a opção é valorizar o transporte individual, é rodovia, é pista, é desapropriação, é pegar uma área que, por exemplo, faz parte lá do aeroporto, negociar com o aeroporto uma parte dessa pista. Então, tudo isso tem que ser negociado. Agora, quem tem que fazer essa negociação é a prefeitura. Só que quanto mais tempo demora para fazer essa negociação, pior vai ficando. Porque os espaços vão sendo ocupados, há uma valorização dos terrenos, há uma valorização do mercado. E enquanto isso não for feito, quem sofre é a população. É aquele que anda tanto do transporte coletivo, que vai demorar para chegar na sua residência, ou para chegar no seu comércio, ou para chegar no seu trabalho, como também as pessoas que andam de carro individual. Também atrapalha do mesmo jeito. Bom, estamos conversando com Emerson Cavadas, ele que é o presidente da Associação das Autoescolas aqui de Guarulhos e de toda a região. Com relação a esse crescimento exagerado, o Emerson Cavadas, ele é guarulhense, nasceu na nossa cidade e foi criado aqui, nunca saiu da cidade e conhece bem esse desenvolvimento acelerado. A cidade de hoje, Emerson, não é a mesma de 20, 30 anos atrás. Esse crescimento acelerado, dá para dar uma organizada? Quer dizer, nós temos algumas leis que deveriam, de uma certa forma, modelar a cidade, mas que não funcionam. Não é? Como fazer um certo cuidado, fazer a cidade crescer, mas com certo cuidado. Por exemplo, são tantas torres crescendo de uma hora para outra, e eu sinto que, se existe algum planejamento, não me contaram como é que é. Quer dizer, vai ter um impacto de gasto de água, gasto de energia, mais carros nas ruas. Não está na hora de dar uma certa freada nisso, na sua opinião? Ou não? Deve deixar a cidade crescendo normalmente do jeito que está? Roberto, eu não vou dizer freada, né? A questão não seria nem freada. Até porque as leis existem. Se essas leis que existem hoje não são o suficiente para isso, então que elas sejam feitas novas leis para que seja suficiente para que crie uma estrutura para a cidade. Agora, a questão de
Como eu disse, eu nasci aqui, me criei aqui, trabalho aqui, minha vida é aqui. Conheço a cidade, lógico, desde que eu nasci. Agora, me falar que a cidade teve um grande crescimento nos últimos anos, eu enxergo de uma maneira um pouquinho diferente. A cidade teve suas mudanças? Teve, lógico que teve. Mas o que eu percebo hoje é que é uma cidade que ela veio crescendo desorganizadamente, ou seja, o próprio evolução acabou empurrando a cidade para como ela está hoje. Não houve, sim, um planejamento para que isso crescesse. Você pega aí várias avenidas principais. Você hoje em Guarulhos, não estou dizendo que é a melhor opção, mas poderia ser uma delas. Isso aí tem uma questão analisada. Mas você pega Guarulhos hoje, você não tem um viaduto dentro da cidade. Você não tem um viaduto. Parece que tudo se resolve na cidade com um semáforo de 3, 4 fases. Que é uma coisa absurda. Você vai em qualquer cidadezinha do interior, ou se tem rotatória, ou você tem viaduto. Não estou dizendo que viaduto é a melhor opção, mas há de se pensar em outras opções além de farol e etc. Você pega aí uma cidade como, vamos citar uma fácil assim, São Bernardo do Campo, que cruza a Imigrantes e a Anchieta. Você pega São Bernardo do Campo, você andando pela Imigrantes ali ou pela Anchieta, a cada 5, 6, 7 quilômetros você tem uma entrada para a cidade. Uma entrada e uma saída. Uhum. Guarulhos hoje tem uma, na Dutra inteira, que é a ponte nova que fizeram, que se você vier vindo do Rio para cá, você não consegue entrar nela. Você tem que entrar dentro de um posto de gasolina, para fazer uma conversão para entrar dentro da cidade. Ou você está vindo, vai entrar na ponte de Guarulhos. Também não tem acesso pela ponte. Você tem que entrar numa avenida, fazer um retorno lá embaixo para conseguir entrar na avenida. Ou então você tem que entrar lá em Cumbica ou no Trevo de Bom Sucesso, que é melhor não ir, porque lá você não chega. Há uma promessa de uma reforma no Trevo de Bom Sucesso, mas aí é um outro ponto. Não chegamos ainda na reforma. Até aí, por enquanto, eu vi propaganda. E propaganda para Guarulhos não serve. Guarulhos precisa de ação e não propaganda. Bom, eu quero agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando via redes sociais já, o Marcelo Feliciano, meu amigo, o Jacques Miranda, grande amigo da comunicação, e o doutor Alexandre Caldeu Bernardes, grande advogado aqui da nossa cidade. Obrigado por estar nos acompanhando o nosso programa, a nossa gravação aqui. Estamos conversando com o Emerson Cavadas, ele que também tem uma ligação com o PSDB, e PSDB que é governo do Estado. Nós vamos conversar muito ainda a respeito dessa questão. Nós só vamos para um rápido intervalo e, na sequência, continuamos aqui com o Emerson Cavadas.